Hoje eu vou mostrar a você como sair dessa imagem e criar essas duas variações de renderizações no estilo collagem usando apenas o Figma. Esse é mais um vídeo do Figma para peças gráficas de arquitetura aqui do Help Arc. E com essas habilidades que eu vou mostrar para vocês e essas ferramentas, você vai poder criar muitas variações e estilos diversos até que chegue ao que mais se adequar à sua realidade. Isso é muito importante porque você consegue fazer coisas de forma mais simples, mais rápida e chegar aos seus resultados finais sem ter que dar tantas voltas ou então sem ter um processo moroso, o que importa bastante. E aí, vamos juntos? Essas variações, elas demoraram algum tempo para serem construídas, como eu estou falando para vocês que é um campo novo que eu estou explorando, e por isso eu vou trazer aqui novamente um breakdown, eu vou mostrar os bastidores de como essa imagem foi criada, e vou partir hoje já da base, o que eu trouxe, para onde eu fui, quais ferramentas eu usei, e mostrar o resultado final, e depois como eu fiz a variação. Eu espero que faça sentido para você. Se você é novo por aqui ou se está me acompanhando há algum tempo, seja bem-vindo novamente. Eu sou a Michelle, sou arquiteta e urbanista, fundadora aqui do Help Arc, essa comunidade maravilhosa que cresce dia a dia e que me faz crescer. Espero que faça o mesmo por vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta, compartilha e não deixe de se inscrever. Lembra de se inscrever aqui no canal, porque assim eu entendo que está fazendo sentido, a plataforma entende também e mais pessoas passam a conhecer e vivenciar essas novas possibilidades. Aqui é sobre isso, é sobre abrir leques, mas nunca sobre expor formas únicas de fazer as coisas que elas nem sempre existem. Enfim, e se você tem alguma sugestão de vídeo, sugestão de melhoria, pode deixar aqui nos comentários que eu tô sempre lendo, inclusive pessoas que comentaram, tô sempre vendo, já tá anotado as sugestões que vocês me deram, muito obrigada por elas, inclusive. Então, vou começar a mostrar para vocês quais foram as etapas e os passos e como você pode fazer esse passo a passo. Inclusive, vou deixar lá no grupo do Telegram alguns materiais que vocês podem utilizar caso queiram reproduzir ou criar coisas diferentes. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trazer para cá esse plano de fundo em PNG, como eu já mostrei nos outros vídeos aqui dessa série. E eu posicionei ela no lugar que eu queria. Eu trouxe a parte que era pavimento tipo, que se repetia, e a parte de baixo que não, eu deixei ela só indicada, porque no final eu conseguiria referenciar e copiar a imagem de cima, fazendo o recorte, igual eu já mostrei para vocês em relação ao Shift ou Ctrl, quando a gente vai redimensionar, e quando a gente pressiona. Vou mostrar para vocês para ficar mais simples. Desbloquear aqui. Quando a gente pressiona com Shift, ele redimensiona em escala. E quando a gente pressiona o Ctrl, ele permite a gente cortar. Então, o que eu fiz foi isso. Algumas partes eu cortei com Ctrl e copiei a janela para baixo para eu ter como referência. E aí, depois de fazer tudo isso, eu comecei a entender qual seria a materialidade. Então, esse processo de trazer para cá é só arrastar mesmo a imagem para cá, ou vocês podem vir aqui em File, onde eu mostrei, vocês podem colocar aqui imagem e puxar também dessa forma mais passo a passo. Vai do que vocês preferirem. Hoje eu habilitei aqui também a régua, não é algo que eu tenho feito, mas eu acho legal de mostrar, caso vocês gostem de trabalhar com parâmetros e maior precisão. E aí é a mesma lógica dos outros programas, é só puxar aqui que vocês conseguem localizar ela e isso se repete para todas as direções. E caso você queira habilitar, é só vir aqui em File, aí vocês vão vir em View e Show Rulers aqui. Aí eu desmarquei agora, mas caso vocês queiram trazer de novo, é só repetir esse processo. Então a gente vem aqui em View e Rulers. Para tirar, é só selecionar e jogá-lo de volta, ou a gente pode selecionar também e deletar. Enfim, depois de fazer tudo isso, eu comecei a trabalhar na fachada e nos planos de fundo dessa fachada, que eram bastante interessantes para mim. O primeiro passo que eu acabei tendo foi o de voltar, toda a parte em relação ao fundo. Eu quis montar esse fundo para entender como que ele se configuraria em relação ao meu projeto.
Dessa vez, o meu intuito era criar um tipo de representação que fosse bastante lúdico e que trouxesse elementos mais artísticos. Eu acho que a pegada dessa série é muito nesse sentido. E existe um motivo. A gente está bastante acostumado a ver muitos. Não sei se bastante, é até uma vivência, pode ser que você tenha uma experiência diferente e isso é muito bom. Mas eu sempre tive muito costume de ver elos muito opostos. Então, ou você tem algo muito, 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 muito técnico e que é difícil de compreender para certas pessoas. Ou você tem algo muito, 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 muito artístico que também não é tão fácil de compreender se considerados as ponderações que são feitas. E aí aqui, para essa série, a minha ideia é mesclar um pouco disso, tanto que o próximo vídeo vai ser sobre um detalhe construtivo, mas com essa pegada de trazer mais informação para ele, informação de textura e esse tipo de coisa. Então aqui eu trabalhei esse fundo. Para criar esse fundo, o que é interessante desse vídeo diferente, um pouco diferente dos outros, é que aqui eu realmente trabalhei mais com texturas em imagens. Então eu baixei esses PNGs, redimensionei eles na posição que eu gostaria e coloquei aqui. Para além disso, eu dei 2 cliques e fiz alguns ajustes em relação às minhas imagens. E é isso, basicamente esse é o processo. E aí, como vocês viram, a minha imagem inicial, vou ir apagando aqui para vocês entenderem. Ela é somente isso. Só que eu queria que tivesse uma ideia de que essa imagem ela estaria saindo, não seria uma fachada num plano só. Então eu tenho um plano frontal, que seria o piso, e a fachada que está um pouco atrás. E aí eu criei esse plano. Primeiro eu usei essa ferramenta aqui, vou mostrar para vocês, que foi o vetor. Eu criei usando a caneta mesmo, que eu já mostrei. Então, eu criei essa forma e depois eu puxei um retângulo que dá essa sensação e essa profundidade e passa essa ideia de que é um degrau. E aí, basicamente, foi isso que eu fiz para o fundo. E aí, depois de fazer isso, eu comecei a inserir as janelas, porque elas seriam muito importantes e no esquema que eu falei com vocês, das de cima eu consegui copiar para baixo e ficou funcional da mesma forma. Para criar essas janelas, eu passei por alguns processos. As janelas foram uma das coisas que me deram mais trabalho, porque eu queria muito fazer de uma forma X. E aí, vocês estão vendo aqui, ó, que essa linhazinha ficou aqui embaixo, mas fato importante que eu não posso deixar de falar é que essa fachada de fundo, no final das contas, eu não preciso dela, porque ela, nesse caso, eu utilizei somente como referência para criar essa fachada, essa renderização colagem. Então já vou desligar para que também fique mais fácil você compreender. Então eu criei retângulos de base usando aqui a ferramenta de retângulo, que é essa daqui, e cinza, na cor cinza, e criei esses retângulos que seriam um vidro na cor azul, e nesses retângulos eu mudei a forma de preenchimento. Mais do que a forma de preenchimento, eu coloquei um efeito para que ele desse essa sensação de vidro, esse efeito radial que eu já mostrei, mas que é só dar 2 cliques e colocar, que eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez para que fique bem assim claro, que cada vídeo seja bastante completo ao nível de contribuir com a produção de vocês. Isso é bem importante para mim. Então, vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz isso. Então, aqui, ó, vocês venham aqui. Eu coloquei aqui, ó, a gente tem o sólido, linear, radial, angular, diamond, image e video. E eu mudei do sólido, que é o que vem, assim, de modo geral, para o radial e coloquei aqui a cor que eu gostaria e puxei os quadradinhos da forma que melhor me atendeu. E isso varia de cada janela, porque a janela é de tamanho diferente. Eu já mostrei para vocês também nos outros vídeos como fazer isso, assim como eu fiz agora. E se você tiver curiosidade sobre ver os outros, vou deixar a playlist por aqui, tá muito bacana. Super recomendo. E aí foi isso. Eu fiz a primeira janela e joguei todas as outras para baixo. Esse foi o processo, foi bem simples e bem rápido também. A primeira leva um pouquinho mais de tempo, mas depois que você tem uma, se seu pavimento é tipo, é só selecionar tudo, make group, fazer um grupo, igual eu mostrei aqui no começo, e copiar.
com Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Ou vocês podem vir aqui no grupo de vocês e copiar ele aqui, depois colar embaixo. Mas eu acho mais fácil Ctrl+C, Ctrl+V, porque já é bem direcional, a gente tá bem acostumado com isso, eu acho, né? E aí é isso. Esse grupo eu vou renomear ele para humanização e vou explicar para vocês qual foi o processo. Então, depois de fazer background, texturas e esquadrias, que é o que mais, assim, acho que levou tempo, se eu for colocar numa escala geral, eu fui passar para humanização, que foi uma parte bem, assim, tranquila. Já falei com vocês que, inclusive, é uma das partes que eu mais gosto. Embora eu goste de tudo, como eu sempre falo, eu adoro representação gráfica, eu acho que fica bem evidente. E eu gosto de tudo também em relação à parte técnica, acho que tudo anda junto. E aí eu comecei a pensar em como eu queria que a minha configuração ela fosse. Eu queria algo mais lúdico, algo mais misto entre realidade e algo não tão real, eu acho que eu posso usar essa palavra. E aí eu comecei a pensar. Então, a minha lua ou sol ou o que fosse não seria algo convencional no sentido da forma que a gente tem, né? De que essas representações elas são tipo um círculo. Eu não queria. Então eu dividi, eu criei aqui usando a elipse e depois vou mostrar como funciona. Eu criei a elipse e depois eu vim aqui e selecionei para cortar ela porque eu não queria ela inteira. E aí, basicamente, é esse processo de, tipo, criar. Aí você vai fazendo assim, vai mudando o vértice. Você pode colocar do jeito que for mais interessante, abrir, fazer muitas coisas, assim. Eu acho bem bacana essa possibilidade que traz, assim. Eu acho que é muito bom, muito legal, assim. Dá uma liberdade interessante. Então, é só vocês trabalharem com os vértices, igual eu mostrei aqui, e criar. Então, é só dividir e coloquei elas deslocadas. E aí, depois de pensar nesse céu, no caso, sol, eu comecei a pensar na composição que eu gostaria de fazer. E aí, eu queria trazer algo que fosse bem, assim, puxado para essa tonalidade laranja, que poderia remeter a um dia, um pôr do sol, ou não, mas que trouxesse essa sensação de talvez algo mais quente, mas ao mesmo tempo me remete a algo melancólico, eu não sei. E isso é algo que eu quero trazer aqui nos vídeos, e eu quero muito saber se faz sentido para vocês, que é fazer com que as nossas imagens e que as nossas representações, elas não sejam somente isso, mas que elas também possam trazer as nossas intenções de formas mais claras. E não só as nossas intenções, como também emoções que a gente queira passar. Embora isso seja muito subjetivo e cada pessoa vá sentir de uma forma, é interessante que a gente pense isso. As imagens elas servem para retratar de forma mais clara o que a nossa ideia, o nosso projeto, a nossa técnica idealizou. E aí, se a gente retrata o que isso pode vir a trazer em relação a sensações e afins, isso também é muito bacana. E a gente faz isso com cores, a gente consegue fazer isso com elementos relativos a estações do ano, com elementos artísticos, com muitas e muitas formas. E se vocês tiverem interesse, me contem aqui que a gente pode conversar um pouco mais sobre. Mas eu já vou falar assim nos vídeos de modo geral um pouquinho mais a respeito. Então, eu comecei a pensar em relação a isso. Eu queria um céu que fosse mais neutro. Meu céu é isso, realmente. Mas eu queria criar elementos aqui que trouxessem uma ideia de proximidade, afastamento, planos. Então, comecei a inserir algumas escalas como pássaros. Eu também comecei a inserir vegetação. E essa vegetação, eu repeti ela. Então, é a mesma árvore. E eu só dei 2 cliques e mudei os parâmetros da imagem, como eu mostrei pra vocês aqui, ó. Tá todo alterado. E aí é só fazer isso, dar 2 cliques na imagem, alterar. E aí, como vocês estão vendo aqui, eu também cortei usando o Ctrl para que ela, nessa parte, parecesse um arbusto. A ideia aqui é passar o pontapé, então por isso que eu usei o mesmo bloco, mas vocês podem variar e usar coisas diferentes para que fique mais real, se for do interesse ou não. Aqui eu esqueci de falar, para trazer esses PNGs é só baixar o PNG, depois arrastar ele para cá, que ele já vai abrir, ou ir em File e Place Image e escolher a imagem que vocês querem. Enfim, a gente agora
vai vendo assim ao longo do que foi criado e vou explicando para vocês um pouquinho mais das outras coisas. Aqui eu comecei a pensar sobre direção. Então eu vim aqui em Effects, coloquei um maisinho e coloquei um Drop Shadow. E aí quando a gente clica aqui no ícone, a gente consegue fazer os ajustes e foi o que eu fiz, somente. E a gente tem já uma profundidade bem maior, né, de entender que esse pássaro ele tá realmente existindo no espaço, impactando esse espaço. Eu acho que é legal pensar sobre isso. E aí fui colocando outros elementos, como animais, o chão, porque eu senti falta, eu coloquei, achei legal, mas ainda faltava alguma coisa que tirasse essa forma de retângulo que foge um pouco ao que eu queria mostrar, que é que as coisas elas podem ser uma coisa e elas podem ser outra. E assim, quando eu falo assim, fica confuso, mas eu quero dizer que às vezes a gente tem algo que é muito ortogonal, algo que é muito certinho, mas ao mesmo tempo do outro lado pode estar uma bagunça. É como se a gente visse um terreno do SketchUp, que às vezes a gente fez lá atrás, assim, que ele ficou legal, mas a modelagem é o caos. Então eu queria trazer um pouco disso, dessa ortogonalidade, mas eu também queria trazer algo mais orgânico que representaria esse caos, entre aspas, muito aspas. Então eu trouxe essa textura aqui de terra e eu mexi bastante nessa imagem também, porque eu queria que ela tivesse uma tonalidade próxima do que eu queria mostrar em relação ao laranja. E me gastei um pouquinho fazendo isso, porque eu queria algo bem, assim, interessante. E esse foi o resultado, eu gostei bem, gostei mesmo. E aí comecei a construir. Comecei não, né? Continuei construindo a minha composição com vegetações, como eu falei. E todas as vegetações, a única coisa que eu fiz foi alterar essa questão de cor, de saturação, matiz. E também coloquei sombra, que é aquela mesma parte de selecionar aqui, vir aqui em Effects, adicionar Drop Shadow, se for mudar, colocar aqui, ó, clicar. E é só arrastar aqui, ó, quando faz essa setinha. Ou colocar o número aqui e colocar aqui, fica sucesso. Enfim, depois de fazer tudo isso e de ligar essas coisas, eu comecei a sentir falta de intempéries. Então, eu senti que a edificação ela tava legal, mas que ainda assim não era algo tão real, né? A nossa edificação ela envelhece, ela tem sujeira, sujidades. Então, eu coloquei algumas intempéries. Vocês podem ver que estão bem clarinhas, mas porque eu coloquei uma opacidade de 14. Se eu tivesse deixado mais, eu vou até mostrar pra vocês. Ia ficar muito distoante, não era o caso, olha só. E aí coloquei com 14, que é realmente o detalhe do detalhe, mas que faz diferença. Tanto é que, se eu mostrar essa imagem pra vocês agora assim e tirar, vocês vão se incomodar de não ter, acreditem. E aí, depois de fazer tudo isso, a gente continuou o processo, que o processo é longo, eu queria coisas bem legais. Então, coloquei uma escala humana aqui, que é do meu pack. Caso vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais sobre ele, me mandem mensagem. E aí, mais do que isso, fui colocando alguns elementos e alguns outros PNGs que eu queria que trouxessem essa parte mais lúdica e artística. Então, eu coloquei aqui esses três elementos, que são o elefante, as mãos, e também coloquei outra pessoa que estaria ali do outro lado meditando, pensando, enfim. Esse foi o resultado final. Eu espero que tenha dado para entender qual que foi o processo. E aí, depois de fazer isso, eu fiz outro estilo e eu quero mostrar para vocês, que é um estilo black white, preto e branco, porque eu queria trazer algo que fosse mais monocromático e que fizesse esse paralelo, até para que você consiga fazer essa comparação e entender qual desses dois elos faz mais sentido para sua realidade. Vou explicar para vocês como que eu fiz isso e a partir disso mostrar também como vocês vão exportar essa imagem. Para fazer isso, eu selecionei tudo, vou mostrar aqui. Selecionei tudo assim, da direita para esquerda mesmo, e vim aqui com o botão direito e criei um grupo selection, ou vocês podem usar Ctrl mais G. Aqui também vocês têm os atalhos, o que é ótimo. Se vocês adotarem mesmo,
compensa muito parar, gastar um tempo aqui, aprender os atalhos e ir utilizando, porque no dia a dia isso maximiza muito o nosso tempo. E aí, depois de fazer isso, eu selecionei aqui, e aqui aparece pra gente a layer, e aí a gente vem aqui com um tipo de mesclagem, né? E aí eu mudei pra esse último aqui. E foi isso. E aí eu cheguei todos esses resultados. Essa imagem, eu tenho um grupo só. Então, quando a gente vem aqui, que é o grupo 5, ele foi nomeado assim. Quando a gente vem aqui para exportar essa imagem, que é o que eu vou mostrar agora, pro final, a gente vem em Export, e aqui já tá exportar grupo 5, ou seja, vai exportar todo o grupo. Você pode escolher PNG, JPG, SVG ou PDF. Eu costumo salvar em PNG, então é só clicar aqui em Export, escolher a pastinha e exportar. Bom, é isso. No vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que me desculpem essa voz mais pausada, mais lenta, mas é parte do processo, né? Tem dias e dias, mas eu não quero deixar de trazer conteúdo aqui para vocês. Então é isso, muito obrigada por terem ficado até aqui. Se ficaram, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar, de se inscrever aqui no canal. E é isso. Como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau.